Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo, qualquer horário. Nós estamos aqui com o nosso 5º episódio do Upcast. Hoje com uma convidada especial, uma convidada da casa também, nossa nutricionista oficial aqui do estúdio, né, que faz os atendimentos para os nossos alunos. A Nutri Simone. Tudo bem? Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, bom dia. Faz uma breve apresentação aí da sua profissão, que você atende aqui, né, na clínica lá da Ana. Faz uma breve introdução para nós aí, para o pessoal te conhecer melhor. Muito bem. Bom dia a todos. Então, sou nutricionista, já formada há 12 anos. Trabalho aqui em Querência, já tem 2 anos e meio que eu venho atender. Então, eu estou atendendo ali na clínica Inspirar. E essa oportunidade que eu tive aqui com vocês foi maravilhosa. Agradeço muito já de saída, estou gostando muito. Inclusive, ontem teve um treininho aqui, né? Foi muito bom. Ontem a Nutri veio conhecer nosso espaço aqui, veio treinar, né? Você vem aqui uma vez por mês, né? Sim, eu venho uma vez por mês atender. Tá já fechando a agenda para 2 dias sempre, então já está muito bom. E falando um pouquinho sobre mim, então, nesses 12 anos de profissão que eu tenho, já foram muitos atendimentos. Eu estava contabilizando eles um tempo atrás, já foram mais de 6.000 atendimentos, sempre com ótimos resultados, mais focados para o lado da nutrição esportiva e estética. Já tem agora uns 3 anos que tem mais esse lado focado, né? Mas mesmo assim, eu sempre gostei de trabalhar nessa parte clínica, do atendimento, do acolhimento ao paciente, de uma nutrição básica, ou seja, de uma alimentação que tem que funcionar, não tem que ser uma alimentação difícil. E a minha formação, que é lá do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, moro aqui no Mato Grosso tem 12 anos, então conforme eu me formei, eu mudei para cá. E esse tempo todo, o que eu mais observo é a dificuldade que as pessoas têm em mudar, né? Mudar os hábitos, mudar o que é necessário. E essa mudança de estados, de culturas, também trouxe uma adaptação muito grande para mim. Então, isso foi muito legal. Essa mudança toda trouxe uma experiência muito boa. E a vinda para Querência também trouxe uma realidade bem diferente. Essa mudança, né, acaba que muda tudo, né? A questão cultural, até da própria alimentação, né? No Sul é um tipo de alimentação, comidas típicas, né? Que aqui no Mato Grosso, às vezes é um pouco diferente. Então, no início ali da tua profissão, você teve aquele um choquezinho assim gigante, de realidade, ter que se adaptar, estudar um pouco mais, né? Isso. E aí falando, você se interessou pela nutrição já no ensino médio, ou você depois de um tempo se interessou pela nutrição? Como foi essa paixão aí que você tem pela nutrição? Eu sempre fui muito fisicamente ativa. Sempre joguei futebol, sempre joguei vôlei, danças, né? Então, quando adolescente, eu sempre fui muito focada nessa área. A minha alimentação já era uma alimentação um pouquinho melhor, porque a minha família também tinha bastante esse lado de uma alimentação mais saudável. Então, quando eu busquei uma profissão que me trouxesse para o lado da saúde. E aí, vou fazer medicina, não quero estudar tanto. Vou fazer odontologia, não me interessa. E fui buscando. Na época, me interessei muito por fisioterapia. Aí eu gostava da área da medicina veterinária, que é completamente fora da saúde humana, né? E da nutrição. E aí, dentro dos vestibulares todos, eu passei para nutrição. E eu confesso, Rafa, que eu passei 4 anos de uma faculdade reclamando. Eu não vou fazer isso é uma lavagem cerebral, isso não existe, as pessoas não vão mudar. E aí, quando eu comecei a atuar na parte dos estágios, na parte clínica, eu comecei a ver, não, peraí, isso aqui funciona. Existe uma mudança, a gente consegue melhorar. E aí, quando eu comecei realmente a atuar, que eu vim para o Mato Grosso, passei no concurso da prefeitura, comecei a atuar na parte da saúde pública. Então, essa parte clínica mesmo, eu vi que a gente consegue fazer essa mudança. E aí foi realmente que a paixão nasceu, bem dizer, né? Antes disso, existia um conflito interno,
mas mesmo assim eu gostava de tudo aquilo que eu aprendia dentro da profissão da nutrição, né? Como nutricionista. Isso, assim, a gente aprende já desde o início, também na época da faculdade, aí 10, 12 anos atrás, a gente fica com aqueles receios, fazer dieta, tudo era dieta, e tem que ser um negócio de 3 em 3 horas, ou 6, 7 refeições no dia, e hoje a gente sabe que tudo é adaptável, né? Tanto a Sim. forma da pessoa se alimentar, tanto o tempo que ela tem, né? É individualizado, né? Individualizado. Então você vai poder explicar melhor para nós sobre isso, né? Assim, tirar as dúvidas do pessoal. Tem bastante gente que tem dúvidas, né, sobre algumas coisas. E mesmo eu sempre falo assim, mesmo que com tanta informação que a gente tem, tanto na internet quanto do próprio atendimento que você vai, parece que não entra na cabeça assim do pessoal muitas coisas. A gente ouve de tudo, mas ao mesmo tempo a pessoa meio que, não, ela tenta burlar de alguma forma para poder comer aquilo que ela gosta, ou comer um pouquinho mais exagerado uma coisa que hoje você pode comer tudo, né? Sim. De tudo um pouco. De tudo. A gente sempre fala do equilíbrio, né? Então, assim, fala um pouquinho para nós sobre essa transição, né? De você ter esses conflitos até você entender, né? E aprender que tudo é de uma forma simples. E aí você tentar passar isso para os seus pacientes, né? Para você ver o quanto a gente precisa entender que é uma evolução e é uma transição. Eu, como nutricionista, já fui uma vez uma pessoa que não comeu verdura, que tomava refrigerante, que comia muita porcaria. Inclusive, eu cheguei a 92 quilos já. Então, eu já fui uma pessoa, não cheguei à obesidade, mas cheguei a um sobrepeso bem elevado. E foi aonde eu acordei. Eu falei, peraí, eu sei o que eu preciso fazer, eu preciso mudar. Eu passava por um conflito de ansiedade e isso é o que atrapalha muito as pessoas. E fui aos poucos fazendo essas mudanças, introduzindo a atividade física de volta, que eu tinha deixado ela muito de lado. Sim. E fui fazendo essa evolução. Dentro da dieta, que é o que a maioria das pessoas tem por mente, que é uma coisa que eu vou começar e vou terminar, é onde todo mundo erra. Porque a gente não tem que começar uma dieta, eu não tenho que restringir, eu não tenho que passar fome, eu tenho que mudar meus hábitos, eu tenho que melhorá-los a um ponto que eu não vou precisar fazer dieta e sim eu vou comer o que eu gosto. Isso. Então, para mim, também foi essa mudança. Porque eu cheguei numa fase em que eu não comia verdura e eu não gostava mais. Hoje, eu não consigo mais ficar sem. Ontem à noite nós fizemos uma janta e eu reclamei, cadê a salada dessa janta? Por exemplo, é uma coisa que, eu tô fora, eu tô viajando, eu não preciso. Ok, tem situações em que a gente não vai precisar, mas eu já sinto falta. Já sente falta. E eu recebo essa informação dos meus pacientes também. Esse feedback eles me dão. Nossa, Simone, eu achava que eu não ia gostar de tal verdura. E hoje eu como e eu gosto. Não, hoje eu já vou para uma janta. Se eu sei que eles não vão levar salada, não vão fazer salada, eu já levo a bacia de casa para todo mundo. Então eu recebo já esse feedback do paciente também quando ele começa a fazer essa mudança. Para mim, isso foi a maior evolução. A volta a uma alimentação com equilíbrio. Mas eu ainda tomo a minha cervejinha de vez em quando, porque, né, vamos lá, eu sou gaúcha. Mas nutri, pessoal, nutri, você toma cerveja? Eu tomo uma cerveja, sim, de vez em quando, sim. É uma coisa que não é o que a gente fala, problema, né? Tudo pode, né? Desde que você consiga ter um equilíbrio, Agora, né? o paciente vem assim, você vai me cortar a cerveja? Eu falei, depende, que quantidade você toma? Porque aí, às vezes, eu recebo aquele paciente que toma ali 4 latinhas todo dia. 4 latinhas de cerveja, ou vou dar um exemplo, 6, né? Um número redondo. Eu posso comer 6 pães, eu posso comer 10 ovos, eu posso comer 14 maçãs para 6 latinhas de cerveja. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu não como muito. Ok, ela não come em quantidade e volume. Mas quando eu contabilizar essa cerveja no final do dia, ela comeu uma refeição inteira com aquelas 6 latinhas. E isso no nosso organismo vai somando e vai virando gordura com o passar dos dias, né? Com o passar do processo de aumento de perda de peso. E aí a gente tem essa mania, né, de falar, igual só iniciar uma dieta. Vou começar uma dieta. E na verdade é mais ou menos igual a atividade física, né? O pessoal tem que colocar assim na cabeça que
não é iniciar uma dieta ou eu vou treinar 3, 4 meses para conquistar meu objetivo. Então significa que ele vai iniciar e vai parar. Então é um processo, tem que entrar dentro da rotina. Do mesmo jeito que você acorda, escova o dente, se arruma, vai trabalhar, vem para casa, almoça, é uma rotina. Então aí você introduz dentro dessa rotina, né? A tua alimentação, né? Claro que com a ajuda da nutricionista tem todos os cálculos, né? O que pode ser ingerido tanto em calorias quanto em quantidades, né? De fibras, vitaminas, proteínas. Porque quando a pessoa tem, por exemplo, o objetivo... Vamos lá, os nossos atendimentos aqui, de todos os alunos da UpFit. Aí eu vou fazer um cardápio padrão para todo mundo. Isso não existe. Por quê? Eu tenho aquele paciente que tem uma constipação crônica, que tem um intestino preguiçoso. Essa pessoa vai ter uma evolução de massa magra mais lenta. Por quê? Porque aquele intestino também não absorve os nutrientes como eu preciso. Então ela vai querer, às vezes, ela malha pesado aqui e aquele intestino não vai para frente, ela não vai ter resultado. Sim. Agora, o que eu tenho que fazer primeiro? Nós temos que organizar esse intestino, fazer ele, eu sempre falo, fazer ele rodar 100%, para daí tu começar a ter o teu resultado aqui. Ou eu tenho aquele paciente que tem hipotiroidismo, como é o caso de vários. Sim. No hipotiroidismo, meu metabolismo todo fica mais lento. Sim. Se eu tenho um metabolismo lento, eu não vou conseguir perder peso, eu vou conseguir, mas vou ter grande dificuldade. De novo, massa magra vai ser mais difícil de ganhar. Massa magra por si só já é difícil da gente conquistar ela, né? É muito difícil. E aí, se eu tenho outros problemas associados, eu dificulto mais ainda esse processo. Então, na hora de eu organizar um plano alimentar para o paciente, eu tenho que olhar tudo isso. Eu olho ele como um ser inteiro, não só como objetivo perda de peso. Isso. Tanto que alguns, às vezes, me questionam. Mas em quanto tempo eu vou ter resultado? Eu falei, depende. Quanto tempo você vai levar para conseguir rodar isso aqui que eu te pedi? Porque normalmente a pessoa leva 3 meses para conseguir se adaptar às mudanças que eu pedi. Que na maior parte das vezes não é nem cortar, é incluir. É incluir a fruta, é incluir a verdura, é incluir a água, que falta na grande maioria dos casos, né? E aí, se você fizer isso em menos tempo, a gente vai ter resultado em um tempo menor também. Agora, não, eu demorei, então eu também vou demorar para ter o resultado. E parte do princípio da individualidade, né? Igual você falou, muitas vezes a pessoa tem um hipotireoidismo e ela não sabe, ou às vezes ela ingere uma quantidade de água que não é o ideal. E um grande erro que eu percebo, já entrando nesse assunto, assim, o grande erro que eu percebo é que muitas pessoas tentam copiar as dietas. Sim. Então, a dieta em si, eu peguei essa dieta, tô fazendo ela 2 meses. Aí assim, não é uma coisa que é tão correta. Mas aí a outra pessoa, não, então deixa eu ver a tua dieta. Então ela já vai... Teve resultado, me E aí, às vezes, ela até igual. passou por uma nutricionista, tem os cálculos todos ali de proteína e tudo para ela, mas aí outra pessoa pesa, ou tem uma altura maior, ou tudo a parte... vamos dizer assim, aquela parte basal dela, ela não vai... não é a mesma coisa. Não, e aí ela vai adequa. fazer a mesma dieta da fulana ou da ciclana, e aí ou não tem resultado, ou às vezes até tem um resultado, mas aí perde muita massa magra, que não é o ideal. Isso. E então tem muito erro disso, né? O pessoal copiar as outras, né? O que acontece assim, ó. Dentro dos planos alimentares, talvez se os pacientes conversarem entre eles, eles vão ver, minha dieta tem 1.400 calorias. A minha também. Então ela fez igual? Não. Por quê? A caloria é a mesma, mas dentro do cálculo daquela pessoa que está pesando 80 quilos e aquela que tem 70 quilos, eu faço um cálculo diferente de proteínas. Essa aqui vai precisar 8 porções de proteína dia, por exemplo. Essa daqui vai precisar só 6. E aí eu consigo fazer essa diferença. Mas não, se eu copiar a dieta da pessoa que tem 80 quilos para a pessoa que tem 70, provavelmente a de 70 vai ganhar peso em vez de emagrecer. Se eu fizer o contrário, a de 80 quilos copiar a dieta da de 70, ela vai passar fome. Ela vai ser aquela pessoa estressada porque está sentindo fome durante o dia. Então, não resolve. A quantidade de calorias é a mesma. Muitas porém, vezes pode ser a mesma. Pode ser a mesma. Então, por isso que às vezes a pessoa pode entender, eu passo a mesma dieta. Não é. 1.400 calorias, 1.400 calorias. Só que dentro de cada um vai ter as particularidades. o cálculo e as particularidades de cada um. Porque daí...
Na de 80 quilos, nós vamos focar primeiro perder mais peso, certo? Então, eu vou fazer o cutting. A gente vai cortar para ela conseguir diminuir um peso um pouco mais rápido. Então, eu diminuo um pouco carboidratos, eu aumento mais a proteína. Já numa pessoa de 70 ou 60 quilos, aquelas de 55 até 60 quilos que querem ganhar massa magra, essas eu preciso colocar mais carboidrato na dieta. Porque ela precisa comer mais carboidrato para ter essa construção muscular. Diferente daquela pessoa de 80 agora no começo. Então, também são fases, né? No começo é um jeito, depois a gente muda. E os pesos diferentes interferem demais. Mas, infelizmente, as pessoas ainda têm a ideia de que se eu fizer a dieta do meu amigo que perdeu peso, eu vou conseguir perder peso também. Uma dificuldade grande que a gente, né, na nossa profissão, e você na sua, que a gente tem, é a informação, mas a falta de informação. Então, existe muita informação na internet, em tudo, até nos podcasts, agora que a gente vê bastante. Porém, as pessoas parece que elas não querem colocar na cabeça, não querem entender. Se você ouvir uma vez só, se a pessoa ouvir uma vez o que você está falando e aprender isso, né, e aí passar por ter uma consulta, conversar, tirar as dúvidas, ela já consegue mudar. Só que é um assunto muito delicado, que parece que elas não querem, são pessoas assim, que não querem entender isso. Então, a dificuldade é muito grande, tanto na nossa área quanto a de vocês, né? Por essa questão do aluno, né, ou do paciente, dele não querer, parece que ele não querer enxergar, parece que ele não quer, a gente entende assim, que ele não quer ter resultado. Isso. Ele vem para treinar, ele vai na academia, às vezes paga, mas falta bastante, ou ele vai, paga uma consulta, faz tudo. Na verdade, espera aquele resultado milagroso. Espera aquele resultado milagroso, né? Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre alguns assuntos assim, um pouco polêmicos, mas que é preciso ser falado, né? Sobre esses resultados milagrosos que o pessoal promete. Então, assim, a gente vê bastante dificuldade. Quando você veio do Sul, aqui para o Mato Grosso, para você tentar, às vezes, implementar isso lá na tua cidade, né, lá em Gaúcha do Norte, o pessoal entendeu bem ou teve alguma dificuldade, assim? Como que foi você teve essa transição? A maior dificuldade, para mim, foi a cultura alimentar. Certo? Porque o Sul tem uma cultura muito voltada para o carboidrato, principalmente, mas carboidratos específicos. Muita massa, né? Muita massa, muita batatinha, né? Eles têm muita coisa de conservas, embutidos, o que não é saudável, mas eles têm isso muito forte. E para cá, o pessoal tem muito mais o lado do milho. Então, vamos lá, a pamonha, né? A farinha de mandioca também é muito forte. O biju, a tapioca, essas coisas são muito mais fortes para cá também. E aqui o pessoal tem bem menor o hábito da fruta e da verdura. E lá para o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, eles consomem mais. Então, essa dificuldade e essa transição foi muito difícil. Consegui fazer as pessoas entender que elas precisam disso aqui. E eu entender que aqui não existe o hábito do consumo daquele excesso de massas. Então, adaptar isso dentro da alimentação, né? Mas foi assim, o primeiro ano foi o mais difícil, depois disso já foi fluindo, até porque daí, morando aqui, a gente também começa a conhecer melhor a cultura, né? Aqui é um mix de culturas, né? No Sul, vamos dizer que existe só a cultura sulista, vamos dizer assim, né? E aqui você chega, tem goiano, tem pessoal do Norte, Nordeste, né? Sulista também, né? Então, sulista, tem também. Pessoal do mineiro, paulista, até carioca também. Então é uma mistura, né? É um negócio que aí complica um pouco mais, né? Porque o que é engraçado na hora de fazer o atendimento? Quando eu vou atender uma pessoa do Nordeste, certo? Primeiro que a gente já percebe muito no sotaque. Aí eu pergunto, você é da onde? Aí a pessoa me explica, eu sou do Maranhão, por exemplo, né? Aí vamos lá, conversa. O maranhense, o nordestino, tem muito forte a farinha de mandioca. É bonito de ver, eu gosto de perguntar, porque eu vejo o quanto isso é uma coisa cultural. E aí eu falo, você tem que diminuir um pouquinho, porque para você ter ideia, Rafa, uma colher de sopa, a nossa colher de comer, né, de sopa, de farinha de mandioca, é um pão francês. Então, a farinha de mandioca é um alimento super calórico. Então, se a gente não tiver cuidado, você brinca assim, eu jogo um pouco por cima da comida, mas aquele pouco que você espalha
acaba se tornando muito, Aham. entendeu? E aí fazer eles entenderem. Isso. Aí eu pergunto, tá, dentro da tua cultura, como é que era a tua alimentação? Ah, eu fazia de tal jeito. E eu, certo. O como você está fazendo hoje? Não, hoje aqui eu não encontro isso, então eu estou fazendo assim. Falei, então tá, então a gente vai tentar adaptar. Dentro da tua cultura, a gente só vai diminuir quantidade e talvez acrescentar um ovo, ou vamos acrescentar uma outra forma de proteína para melhorar um café da manhã, por exemplo, né? Aham. Então, normalmente, quando eu monto o plano para o paciente, eu tento ir em cima da cultura dele. Aham. Eu saí daquele negócio de ser uma coisa rígida. Ah, tem que ser ovo, isso e aquilo. Não. Nós vamos montar em cima do que você está acostumado a comer. Porque Isso. se eu pedir para ele comer, uma pessoa que come farinha de mandioca, eu pedir para ela começar Salame, a comer talvez. salame, não vai funcionar, né? Talvez Então, até eu mesmo, eu fui criado em Goiás, né? Sou de Mato Grosso do Sul, mas é tudo muito próximo, então mais ou menos a mesma cultura da pamonha, né? Do curau, mais a parte do milho, e também do churrasco, a gente gosta bastante. Então a gente tinha essa dificuldade, assim, né? Em querer experimentar coisas novas. Aí quando eu experimentei o salame, assim, a primeira vez, aí eu achei forte, mas assim, hoje eu já tomo um café colonial, assim, tranquilamente. já aprendeu a Tudo é comer. adaptável, Isso. né? Imagino. Tanto como também a tapioca ou o cuscuz, então tudo também eu gosto. Eu gosto bastante de comer, assim, né? Sim, aprendeu E a aí eu diversificar, gosto de né? experimentar coisas novas sempre, né? Mas tem gente que às vezes não é tão aberto, que já tem um paladar já acostumado, né? Refinado assim para aquela cultura, então para ele mudar é diferente, né? Então às vezes tem que ter um jogo de cintura, né? Existe uma resistência bem grande nesse sentido. Aham. Mas as pessoas, quando elas têm um objetivo, quando o paciente vem, Simone, eu preciso mudar, ele vem disposto a mudar. Isso. O paciente mais difícil de mudar é aquele que nem você falou antes, que quer treinar, que quer ter resultado, mas falta. Não se dedica, não entende que se não mudar a alimentação dele agora, daqui 10, 20 ou 30 anos, vai ter sérios problemas de saúde. É verdade. Ultimamente eu ando sendo um pouquinho mais agressiva em certos atendimentos, vamos usar essa palavra, quando o paciente vem ali com uma esteatose hepática, que é gordura no fígado, certo? Aham. Ou quando ele vem com uma pré-diabetes, ou ele já está com aqueles picos de pressão alta. E são pessoas novas, pessoas de 30 anos, pessoas Aham. de 25 anos estão chegando com esses problemas de saúde, que são doenças de pessoas de 60 anos, Aham. certo? Eu pergunto, que tipo de pessoa você quer ser daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos? Aquela pessoa que já está tomando 5, 6 tipos de remédio, que está dependente ou que está numa cadeira de rodas porque teve um AVC precoce, ou uma pessoa que é fisicamente ativa, que consegue fazer o que quer, que não tem dor. Ah, eu Isso. quero ser ativa. Então, vamos mudar. Porque se tu não mudar agora, daqui 10 anos, você vai voltar aqui comigo ou com outra nutricionista pior. E aí você vai ser obrigado a tratar por doença e não por E saúde. não por saúde. E assim, o pessoal entendendo que pode sim haver uma alimentação adaptável. Hoje em dia o pessoal fala muito de atendimento humanizado, né? Assim, mas você ter uma dieta humanizada, vamos Sim. apelidar assim, né? Que dá para você pegar o que você come, é só adaptar. Então, como você falou, uma colher de De farinha de mandioca. farinha de mandioca equivale a um pão. Então, às vezes muitas pessoas, não, eu vou cortar o pão porque ele é o grande vilão, porque o pão me engorda, mas vai ver o almoço, ele come 3, 4 colheres de farinha, na janta mais 3, 4 colheres, já foram quase 10 pães no dia. Isso. Então ele deixa de comer o pão, come a farinha. Então tudo é uma questão de adaptação. E às vezes ela vem de um processo, de uma cultura, vamos lá, daquele hábito familiar. Que ela tem aquela coisa assim, que se eu comer o meu pãozinho com manteiga de manhã com café preto, eu lembro da minha mãe, eu lembro da minha família tomando café, certo? Então, é aquela coisa cultural muito forte. E ela corta o pão, cara, aquela pessoa se torna triste. Ela passa a se sentir mal, se sentir solitária, ela sente falta de uma coisa que era cultural. Normalmente, o que eu falo? Não, cara, não tira o pão. Vamos colocar um ovo com esse pão? Você gosta de ovo? Gosto. Vamos colocar um ovo, pode ser? Ai, pode. Então pronto, aí tu come teu pão. Ah, mas daí o pão branco engorda. Não. Agora vamos lá, se eu comer 3 pão francês de manhã, quando eu só peso 60 quilos,
e não comer um ovo ou não comer nenhuma fruta durante o dia, aí comer lá no almoço aquela farinha de mandioca, de tarde eu não como nada durante a tarde inteira. Aí eu vou lá de noite e janto, cheguei tarde em casa, vou pedir um lanche, aí você não quer engordar, aí é complicado, aí tu tem que ter um metabolismo muito bom para não engordar. Porque daí você não está fornecendo nenhuma qualidade alimentar. Então a gente pode comer pão, mas eu preciso fazer um pão feliz. Eu sempre brinco, teu pão está muito triste. Vamos deixar esse pão feliz, vamos colocar um ovo, vamos colocar um tomate, um alface. Ah, mas no café da manhã, Simone, você já experimentou? Não, então faz o teste. Se você não gostar, ok, a gente acha outra opção. E aí você já inclui uma saladinha ali no café da manhã já. No café da manhã eu já introduzo uma verdura. Aí, vamos lá, a pessoa não quer comer um pão francês de manhã ou até um pão integral, que eu gosto de sugerir opções. Eu sempre falo que a gente não tem que ficar em um. Só o pão branco, eu também acabo não tendo qualidade. Então, eu vou comer hoje um pão francês, amanhã eu posso comer um pão integral, no outro dia eu posso comer uma tapioca. Então, eu vou variando para não enjoar também, né? Para eu variar um pouquinho. Mas aí a pessoa come aquele pão francês ou cortou o pão francês, né? Hoje de manhã, agora de manhãzinha, atendi um caso, exatamente assim. Cortou o pão. Não, Simone, eu não como pão. Mas ela comia 4 a 5 colheres de aveia no café da manhã com leite. A aveia e o leite não são vilões, mas 4 colheres de aveia, de novo, 2 pães franceses. Tu entendeu? É o excesso, né? O excesso. O vilão não é talvez o alimento, mas o excesso. Então ela tinha uma qualidade alimentar, onde ela estava comendo um alimento de alta qualidade nutricional, que era aquele leite desnatado e aquela aveia. Porém, ela estava comendo em excesso. E aí, além daquele leite com aveia, ela ainda estava tomando uma batida de mamão com linhaça e mais alguma coisa e comendo um ovo. Então ela tinha um excesso alimentar naquela refeição. E aí, se eu somar com o resto do dia que ela me falou que eu estava fazendo, basicamente umas 3.000 calorias, sendo que ela precisava mais ou menos umas 1.500. Então, você que está em casa, já pega essas dicas aí, tá? Já procura uma profissional da nutrição, procura a Simone, né? Procura aqui o estúdio, que a gente também oferece planos, né? Com o atendimento dela. Porque hoje você precisa aprender, né, as quantidades, aprender os alimentos e nada vai ser muito difícil para você. Então a gente trabalha sempre nessa linha, né? Que não precisa a pessoa achar que vai cortar tudo. Então você está explicando tudo que a gente queria passar para os alunos, né? E claro que a gente, na nossa profissão, a gente não gosta de entrar na área do outro. Então eu não vou entrar na área da nutrição. O que a gente fala? Geralmente algumas dicas, né? A gente fala, eu acho que é bacana, né? Você pode, não precisa. Eu sempre falo assim, você não precisa cortar tudo, né? Igual você falou a questão da cerveja. Muita mas eu não quero. Você já passou pelo nutricionista? Às vezes ele tem o plano da nutricionista. Não, porque daí eu gosto de tomar uma cerveja e falo, cara, mas você toma quando? Eu tomo 3 caixas de cerveja no fim de semana. E aí eu falo, por que você não começa tomando 2? Toma 2, na outra você toma 1,5. E devagarzinho você vai tomar você não vai deixar de tomar cerveja, você não vai deixar de comer sua carninha assada, mas você vai diminuindo as quantidades. E a gente sabe que é muito difícil quando começa a tomar, começa a comer, aí a pessoa não consegue controlar, né? Muito boa de cerveja é assim, você tomar uma cerveja, tomar uma água. Tomar uma cerveja, tomar com gás, talvez, né? Por quê? Você acaba porque existe a síndrome da mão vazia. Você já ouviu falar? Que a maioria das pessoas tem. Se eu estou numa balada, a pessoa que está na balada, ela precisa ter algo na mão. Então, a bebida alcoólica, a cerveja, ela tá ali, então ela tá o tempo inteiro. Então, eu troco aquela garrafinha, aquela latinha, por uma garrafinha de água. Aí eu tomo aquilo lá. Depois eu venho e tomo de novo a minha cerveja. Automaticamente, se eu era acostumada a tomar 10, eu passei a tomar só 5. E não vai sentir tanta falta assim. Não, vai continuar tendo toda essa parte. E vai diminuir tua ressaca no dia seguinte. Porque a nossa ressaca vem de uma desidratação que a bebida alcoólica causa, né? Vai reduzir o inchaço, porque você vai conseguir ter uma diurese melhor. Então, tu acaba se sentindo melhor. Só que assim, vamos lá. De novo, o que a bebida alcoólica traz? No caso, a cerveja. Depende muito do objetivo do paciente ou do teu aluno aqui. Ele quer o quê? Ele quer ganhar massa magra? Ele quer definir? Ele quer ficar bombadão? Beleza? Ou aquela mulher também que quer ter aquele desenho muscular bonito? Ok. Então, sim, a bebida alcoólica atrapalha e
muito. Muito. Não só o emagrecimento, mas o crescimento muscular. Por causa de todo o metabolismo que o fígado tem que fazer para aquilo, e isso atrapalha o metabolismo muscular. Agora, eu quero não, Simone, eu estou treinando porque eu quero manter meu peso, ou eu quero perder um pouquinho e depois eu quero manter, eu quero uma definição, mas sem excessos. Eu estou tranquila, eu quero mais saúde. A gente falou objetivo saúde, né? Saúde. Ok, então teu objetivo é saúde? Beleza, então equilíbrio. Então tu toma uma cerveja no final de semana, ela não vai quebrar o teu equilíbrio. Ela vai continuar tendo a parte da serotonina que tu produz, porque se você se sente bem, isso te faz bem, então isso vai te trazer um bem-estar para a semana, tu vai ter um rendimento melhor na academia e no teu trabalho. Então, ok, não tem problema. Agora, não, eu quero ganhar massa magra, eu quero encorpar realmente bem ali, então eu preciso reduzir o máximo possível, porque daí ela vai atrapalhar. Então, eu sempre pergunto, qual é o teu objetivo? É tal? Tá. E qual é a tua motivação, a tua dedicação para isso? É 100%? Se é 100%, então a gente vai fazer assim. Não, eu tô uns 80%, uns 70% motivado. Então vamos tentar trabalhar esse equilíbrio aqui. Entendeu? E eu consigo ter o equilíbrio em tudo. É o que eu falo. Ou você decide que você quer isso ou aquilo. E dentro disso nós vamos trabalhar o teu plano alimentar. Isso. Dentro de tudo, né? De tudo isso, você precisa mudar, faz uma consulta, inicia o treino. A parte psicológica hoje, acho que é o que mais atrapalha, né, as pessoas, porque por mais que elas sabem, porque hoje em dia todo mundo sabe que tem que vir para academia ou fazer uma atividade física de qualquer forma, né, na areia, em qualquer lugar. E também ter uma boa alimentação. Todo mundo sabe disso. Acho que é raro as pessoas que não sabem que tem que fazer isso. Porém, a parte psicológica atrapalha muito, né? Você tem que trabalhar um pouco de psicólogo também. Sim. Às vezes é mais trabalhar a parte mental da pessoa, né? Hoje em dia nós vemos muito, assim, não querendo entrar nesse mérito, mas nós vemos muito coach motivacional, às vezes coach até dessa parte nutricional, né? Porém, é importante a nutricionista em si, né? Também, além de só fazer os cálculos e passar, tem que trabalhar essa questão psicológica. É muito difícil, os pacientes entendem, ou você tem um pouco de dificuldade? Existe a nutrição comportamental, né? Dentro da nutrição comportamental, aquilo que você falou do atendimento humanizado, então dentro do acolhimento, dentro da visão do ser humano como um todo, a gente precisa trabalhar o psicológico. Então, dentro da minha faculdade, a gente teve a psicologia aplicada à nutrição, a parte dos comportamentos humanos, e sim, existe uma dificuldade do paciente mudar. Normalmente, o que eu faço? Eu pergunto, você tem ansiedade, você tem estresse, como que você lida? Você come mais? Sim, eu como mais. O quê? Salgado, doce. Tá, dentro disso eu já vou procurar um protocolo alimentar diferente. Então, eu tento conversar com a pessoa, eu peço para ela se abrir, eu tento entender a vida dela, porque eu preciso entender o que a pessoa passa para eu conseguir sugerir as trocas alimentares. Eu preciso entender a rotina dela de vida para eu poder sugerir algo. Então, quando a pessoa tem essa parte psicológica muito abalada, quando é demais, eu peço, vamos procurar um psicólogo? Ele vai te ajudar, essa pessoa vai conseguir te orientar. Então, a terapia, ela hoje não é mais uma coisa como antigamente se via para quem era louco ou só quem tinha depressão. Só para quem tinha depressão. Hoje a terapia ela é ótima para todo mundo, porque de uma forma ou de outra a gente precisa entender certos processos que a gente passa. Então, quando aquela pessoa vem muito ansiosa, muito estressada, eu falo, nós precisamos melhorar isso. Por quê? Uma pessoa que é muito estressada, que tem muita ansiedade, ela gera muito cortisol. O cortisol é o nosso hormônio do estresse. Quanto mais cortisol eu produzir, mais eu aumento a captação de gordura corporal. Aquela captação que vai ser armazenada, né? Principalmente na região abdominal. Aí eu venho com aquela pessoa que vem para mim assim, Simone, eu quero perder só barriga. Isso não acontece isoladamente. Ok, mas vamos tentar trabalhar isso. E aí essa pessoa, ela é super focada na alimentação e treina direitinho, mas ela não perde aquela gordura. Por quê? Ela não dorme direito e ela é super estressada. Então ela nunca vai perder. Enquanto que ela não tratar esse estresse,
Ela não vai Então, conseguir perder. quanto maior o nível de estresse, maior é a capacidade daquela pessoa De armazenar gordura. armazenar gordura. Exatamente. E, consequentemente, a dificuldade em eliminar. Se ela não melhorar os hábitos, né? Não só a alimentação, mas E aí, assim, a sono, pessoa né? que tá tão ansiosa, que tá tão estressada, a mudança alimentar, no primeiro, no segundo mês, ela traz uma melhora de bem-estar. Então, ela começa a se sentir menos inchada, ela começa a se sentir mais disposta. Quando isso começa a melhorar, eu começo a diminuir a minha ansiedade. Se eu diminuo a minha ansiedade, eu começo a me motivar um pouquinho mais para comer melhor. Eu como melhor, eu diminuo mais um pouquinho a minha ansiedade. Só que isso é um processo. Tem paciente que quer que isso aconteça em 15 dias. E eu consigo fazer isso, a pessoa consegue fazer isso em 60, em 90 dias às vezes. Mas quando ela começa essas pequenas mudanças, a ansiedade aos pouquinhos vai diminuindo. Quando eu identifico que o paciente tem um problema maior, uma doença, um problema familiar, algum problema pessoal que está interferindo muito, é onde eu peço para esse paciente procurar ajuda, porque daí eu já não consigo mais ajudar. Eu tento, eu falo assim, ó, vamos trabalhar esse gatilho dessa tua ansiedade fazendo um chazinho à noite, ou vamos tentar se desconectar desse celular. Eu dou algumas dicas que trabalham a parte psicológica junto. Mas eu não entro muito dentro dessa área porque não é a minha, né? Não não porque eu não queira, mas porque eu não quero atrapalhar o processo de mudança da pessoa. Mas normalmente as pessoas começam, conforme ela vai melhorando a alimentação, inserindo mais proteína, Rafa, porque a maioria das pessoas, e isso é uma coisa crônica do Mato Grosso, é falta de proteína na alimentação. As pessoas querem comer carne, proteína, no almoço. E deu. Isso. E isso geralmente falta. É só no almoço. E quem consome proteína diariamente, em 3, 4, o ideal é 4 refeições no dia que você come em todas elas proteína, você reduz a tua ansiedade para 50%, 40%. Porque a proteína, ela melhora a produção de serotonina, ela melhora a produção de colágeno no nosso corpo e nós começamos a nos sentir melhor. Se eu começo a me sentir melhor, eu começo a diminuir o cortisol e eu começo a melhorar a minha ansiedade. Entendeu? É uma mudança tem que ser uma mudança de dentro para fora, né? Sim. De você entender e tentar e depois começar a mudança de fora para dentro. Aí começar com a parte alimentar, mas essa é uma questão bem... Até estava conversando com uma aluna essa semana, uma aluna nossa aqui, que ela é psicóloga, né? Uma aluna nova, então eu gosto de conversar com os alunos, né? Saber que muitas vezes o aluno chega aqui no estúdio, a gente conversa mais algumas questões pessoais, claro que a gente não... Mas aí eu perguntei de onde que ela veio, ela chegou aí na cidade há pouco tempo, e ela falou que ela é psicóloga e ela é especialista em transtorno alimentar e em ajudar as pessoas justamente no que a gente está falando. Então eu já falei, não, vamos conversar, né? Eu falei assim, vamos ver alguma parceria, né? Depois conversar com a Nutri, porque a gente tem muito essa dificuldade aqui. Porque tem muita gente que tem muitos resultados, além que eu sempre falo que questão de estar fazendo atividade física, já está cuidando da saúde, né? Às vezes ela cuida da alimentação, mas só que quer resultados assim em 2 meses, em 1 mês. E muitas vezes não é assim, não tem como você perder 15, 20 quilos ou 10% de gordura em 1 mês. Não. Então o que a gente trata e tenta trabalhar? São as pequenas conquistas. Traçar objetivos, vários micro-objetivos. E o pessoal, para você, conquistei aqui 1 quilo, conquistei 1% de gordura, conquistei, beleza, vamos pro próximo. E o pessoal não, ele já chega, com certeza já chega para você, ó, eu quero perder 20 quilos, eu quero perder 15% de gordura, e se no primeiro mês ele já não perdeu, ele já desanima, já desiste, ou já volta a comer, então essa é a dificuldade, né? O retorno de consulta comigo, e na verdade até com vocês aqui, mas o retorno da consulta comigo, ele é super importante por isso. Por quê? O paciente vê assim, Simone, eu não emagreci, eu não vou voltar aí. Eu falei, não, vem, eu preciso conversar contigo, vem comigo. Às vezes eu brinco, eu não vou puxar a tua orelha, pode vir, mesmo que você me diga que você não fez nada, porque às vezes eles têm medo de voltar, que eu vou me decepcionar com o paciente. E eu nunca me decepciono. Por quê? Sempre tem a mudança, como tu acabou de colocar, de dentro para fora. Isso. Às vezes eu não perdi peso, mas eu melhorei o meu sono, eu melhorei meu intestino, eu melhorei a minha pele, eu melhorei. Então eu tive esse micro resultado que é super importante. Esses objetivos. Nos transtornos alimentares,
Inclusive, eu acho que seria muito legal vocês fazerem um podcast com ela sobre esse assunto. Por quê? Sim. Existe a compulsão alimentar que a pessoa tem no final do dia. Eu acho que o pessoal vai se identificar muito. Eles, eu não como muito, eu sou controlada no almoço, no café da manhã, mas eu chego em casa de tardinha, de noite, meu problema é à noite, eu quero comer até o reboco da parede. Isso eu escuto muito, né? Aham. Por Já quê? pede um lanchão, um tudão, já pede uma pizza. Isso. Aí, por que isso acontece com a pessoa? Primeiro, vamos lá, voltamos para a ansiedade, né? Ela já vem estressada do dia. Então, no final do dia, quando você chega em casa, você quer relaxar, você quer dar aquela descansada. E aí vem a ansiedade com tudo. E o outro motivo, eu vou voltar de novo, na proteína. A pessoa quase não comeu durante o dia como ela deveria. Às vezes pulou o café da manhã, só almoçou, chega de tarde. Ela quer comer algo, o corpo dela está pedindo, o corpo dela está sedento. E daí ela vem cansada, vem estressada e vem a compulsão alimentar. E aí existem os excessos. E nessa compulsão alimentar, ela não ingere proteína devidamente. Geralmente é só embutidos, né? Ou muito doce. Geralmente o pessoal tem muita compulsão por doce, muito pelo né? doce. Ou então vai lá mesmo, come arroz, feijão e carne, certo? Isso acontece muito também de comer a comida de noite. Mas aí come um bifinho, menor que a palma da mão, e come lá aquelas 3, 4 colheradas de arroz com feijão. Então come e detalhe, ainda vai dormir logo em seguida. Às vezes janta ali por 9 horas, 10 horas da noite já quer ir dormir. E aí eu sempre chamo a atenção. Existe uma fala que existe assim, vá dormir de estômago vazio. Tu já ouviu essa fala? Porque o que é a ideia? Não é eu ir dormir com fome, de forma nenhuma. É eu ir dormir com a digestão praticamente feita, pelo menos da parte inicial do meu trato digestório. Então, eu jantei 8 horas, eu tenho que dar 2 horas de intervalo para eu ir dormir. Para eu não ter refluxo, porque se eu tiver com o estômago muito cheio e for me deitar, eu vou ter refluxo. Para eu também dar tempo para o corpo iniciar essa digestão. Porque quando eu inicio a minha digestão, eu desempenho para o meu intestino, para essa região, boa parte do meu da minha circulação, né? O meu sangue ele vai todo ali para ele captar todos esses nutrientes. Então o meu corpo ele está trabalhando avidamente naquele momento. E aí eu estou trabalhando naquilo e estou forçando ele a dormir. Então eu estou trabalhando e estou forçando a relaxar. Isso vai funcionar como? Eu estou mandando o meu cérebro desligar, estou pedindo para ele desativar, sendo que eu estou lá com adrenalina, com toda a parte do sangue e do fluxo sanguíneo extremamente ativo na região do abdômen. Não vai funcionar. Então, eu preciso dar um tempo para essa digestão entrar no seu processo mais lento, que é o final do intestino ali para frente, para daí eu ir dormir. E a pessoa, quando come muito por compulsão, ela, além de exagerar, ela ainda quer ir dormir logo em seguida. São assuntos assim que é bom a gente esclarecer, né? Que o pessoal possa assistir, possa se consultar com um profissional, né? Às vezes não ficar só na internet, porque na internet também tem muitas dicas, mas ao mesmo tempo tem muita gente querendo vender o seu peixe, querendo oferecer dietas milagrosas, né? Eu falando na dieta, né? Mas querendo oferecer resultados... 10 quilos em 15 dias. Resultados milagrosos, né? Então, assim, muitas vezes acontece. Perca 8 quilos em 20 dias. Acontece muitas vezes, porém, tem que ver a forma da alimentação. Às vezes a pessoa faz ali... não está comendo quase nada, perde a massa magra, que é o que ela tem de bom, né? E aí depois tem dificuldade, aí fez aquele um mês, depois a pessoa não tem uma constância, aí ela volta a comer de novo na rotina, ela vai engordar o dobro. Aí é onde a gente fala da reserva de energia, né? Muitas vezes que o pessoal restringe, né? Eu queria que você falasse melhor, né, para nós sobre a reserva de energia. Como que ela ocorre? Eu sei de muita gente que fala assim, ó, eu almocei, comi uma bolachinha, um chazinho ali à tarde e não jantei. Tem gente que tem orgulho de falar muitas vezes aqui, chega me dói o coração aqui no estúdio. Você mudou a alimentação? Mudei, cortei o arroz e não estou jantando. Mas se alimenta que horas? Não, 3 horas, 5 horas eu fiz um lanchinho, tomei uma vitamina, mas aí eu não jantei. Então fica aquele período todo, no outro dia, malemar, toma um cafezinho, então fica muito tempo sem se alimentar. Faz um jejum enorme, né? Enorme. Fala pra nós aí se é bom, se é ruim, explica melhor. Não é bom. O que acontece? Existem alguns protocolos vendidos na internet, o jejum intermitente, por exemplo. Não sei se tu já ouviu falar. Ele funciona.
mas ele é um protocolo para eu seguir por um período. Mas Existe uma avaliação a ser isso, feita, existe né? uma forma dele ser feita e em situações específicas. Quando a pessoa fala, e eu escuto muito isso, eu cortei o arroz. E eu, sério? Eu fico chateada. Mas aí você está comendo o quê? Eu estou comendo carne, arroz, carne, batata e verdura. Não, então tu está comendo carboidrato igual, não adianta você tirar o arroz. Aí a pessoa fala para mim assim, eu cortei a janta. Tá, mas tu não está comendo nada. Não, estou ficando em jejum. Como é que tu se sente no outro dia? Tem dia que eu acordo cansado. Eu falei, é a tua falta da janta. Quando a pessoa restringe demais, o nosso corpo ele se sente ameaçado. Então você me perguntou da reserva de energia, certo? Isso. Se o meu corpo se sentir ameaçado, ele automaticamente bloqueia as reservas de energia. Ele vai segurar aquilo para aquele momento em que eu realmente passar fome. Vou colocar ali, eu vou me perder no deserto e vou ficar lá 10 dias sem comida. Naquele terceiro dia, o meu corpo vai começar a mobilizar uma gordura, talvez. E mesmo assim, antes disso, ele queimou massa magra. Isso. Ele vai queimar primeiro o músculo, porque o músculo ele não é uma reserva. Então, ele é menos necessário, digamos assim. E a gordura é sempre a minha reserva. Então, se eu passo fome, se eu restringo o meu corpo, se eu agrido ele dessa forma, aí a pessoa malha aqui, tá agredindo o músculo, quebrando o músculo, lesionando e não tá comendo depois, o corpo ele se sente ameaçado de uma forma gigantesca. O estresse, o cortisol vai lá para cima. E aí, em vez de ele queimar gordura, ele vai queimar músculo para restaurar aquele músculo. E aí a pessoa vai perder peso? Pode ser que perca peso, Perde mas peso. perdeu o peso de massa magra. Aí ela utiliza ela utiliza a proteína, que é basicamente o músculo, como fonte de energia. Então ele vai queimar a gente fala o combustível, vai Exato. ser o músculo e deveria ser a gordura, né? Sabe um exemplo legal de exemplificar para as pessoas entenderem por que o músculo queima mais rápido do que a gordura? Quando tu vai acender o fogo do churrasco. A gente tem várias formas, mas as mais comuns, álcool e óleo, não é? Sim. Quem queima mais rápido? O álcool. O óleo queima extremamente devagar, certo? No processo de emagrecimento, eu tenho que ter essa mesma consciência de que o meu músculo é álcool, ele queima rapidão. Então, quando eu preciso energia de forma rápida, o meu corpo ele vai queimar músculo. E se eu preciso de uma energia mais lenta, eu vou queimar gordura. Como que isso entra na alimentação? Aquela pessoa que não quer fazer pré-treino, certo? Ela não quer comer nada antes do treino, vem em jejum. Aquela pessoa ela não forneceu energia de fonte externa. Eu tenho energia muscular, que é o glicogênio, por mais ou menos 20 minutos. Após isso, acaba. E aí o meu fígado precisa produzir novo glicogênio a partir do açúcar do sangue. Se eu não tenho açúcar circulando, eu vou ter que buscar isso numa fonte de reserva que eu tenho, gordura ou músculo. Tá, mas eu preciso rápido. Eu tô ali, eu tô me exercitando, eu preciso rápido. Se eu preciso rápido e a gordura demora para queimar, o que eu vou queimar primeiro? Eu vou queimar músculo. Então, o meu fígado vai mobilizar músculo para produzir glicose, para produzir glicogênio, para voltar para o meu músculo que está sendo utilizado naquele momento. Então, eu gosto de brincar. Você está malhando o braço e não comeu antes, você vai queimar a tua bunda. Você vai queimar teu glúteo. Você está malhando glúteos e não comeu nada antes, você vai queimar teu braço nesse processo. Então, você fica dando murro em ponta de faca, você não sai do lugar. Entendeu? Se eu comer antes, principalmente um carboidrato de boa qualidade, que é os integrais, um pão integral, uma granola, uma aveia e a batata doce, que são os mais clichês, né? Eu comer isso com uma proteína no meu pré-treino, eu forneci toda a energia que eu preciso para aquele treino. Então, o meu corpo não vai queimar músculo. Eu também não queimo gordura durante o treino. A minha queima de gordura vai acontecer umas 24 horas após aquele treino. Então, aí sim, quando eu precisar mais energia para continuar reparando aquele músculo no pós-treino, eu começo a mobilizar gordura corporal. Por quê? Eu não tenho mais tanta pressa, porque agora eu preciso construir. Então, eu não estou mais utilizando aquele músculo tão forte como eu estava durante o treino. Então, eu tenho tempo. Então, nesse tempo,
o corpo ele vai mobilizando. Eu forneço um pós-treino, que é importante para aquela recuperação imediata, mas às 24 horas depois eu vou queimando gordura e construindo meu músculo. Isso é um processo, né? É um processo. E tudo isso acontece em fração de milésimo de segundo dentro do corpo. Ele precisa, né? Se você não tem as fontes necessárias. A gente falando tudo parece queima que é o músculo, devagar, mas tudo queima músculo. O músculo ele queima muito rápido. Um paciente que tem dificuldade em ganhar peso, aquela pessoa muito magra, é uma pessoa que tem um catabolismo proteico muito grande, ou seja, a queima de músculo dele é rápida. E aquela pessoa ela pode comer super bem. Quando chegar uma gripe, quando essa pessoa ficar doente, o estresse metabólico da gripe, mesmo ele comendo, ele vai perder peso. Porque aquela pessoa tem um metabolismo proteico mais rápido do que a maioria. Isso. E aí, se a pessoa está sempre malhando e não está fornecendo o carboidrato, que daí eu cortei o pão, né? Eu não vou comer pão. Daí eu não como pão e não estou fornecendo esse carboidrato, eu não vou ter construção muscular. Eu preciso consumir esse carboidrato. Isso. Que é onde a maioria das pessoas erra dentro da academia. Eu tenho uma perguntinha aqui da Thaís, nossa aluna do desafio. Ela perguntou aqui. Pergunta para a Nutri, né, sobre a ferritina. A ferritina alta, ela pode atrapalhar no processo? Imagino que seja no processo de emagrecimento, né? Você quer falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre a ferritina? A ferritina alta, ela está diretamente associada à gordura no fígado. Normalmente a excesso de peso, tá? Então, ela estando alta, ela não vai prejudicar o meu ganho de massa magra e também não prejudica a minha perda de gordura, mas eu preciso diminuir ela. E para mim diminuir a ferritina, eu preciso emagrecer, eu preciso mudar os meus hábitos, porque ela alta, ela vai te trazer problemas. Se eu, por exemplo, permanecer com ela sempre alta, eu posso desenvolver uma cirrose. Entendeu? Então, ela é um problema de saúde. A ferritina alta, ela precisa ser diminuída, e ela é diminuída com dieta e atividade física. É o melhor remédio que tem. Mudança de hábitos e atividade física. E tudo se resume, né? Tudo que o médico às vezes dá uma alteração nos exames, um triglicerídeo, alguma coisa, tudo que dá alteração, o remédio, primeiro, atividade física, né? Atividade física e boa alimentação. Então, não tem como fugir, gente. Não tem como vocês fugirem. Boa alimentação, atividade física. Então, procurem os profissionais capacitados para isso, tá? Então, o pessoal perguntou bastante coisas mais relacionadas à suplementação. Aí a gente agora, quando a gente for finalizar, vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão da suplementação. Uma dúvida que a gente tem bastante aqui, né, é sobre uma dúvida e um questionamento, né, que os alunos geralmente vêm, eu posso tomar suplemento, ou eu acho que suplemento é bomba, às vezes, e não, minha mãe não deixa eu tomar porque fala que é bomba, então ainda existe muito esses mitos, né? E eu sempre falo que o suplemento, ele nada mais é uma forma de suplementar o que a alimentação não consegue, às vezes, repor. Então, eu sempre falo assim, que nada substitui o alimento. Você se alimentando é a melhor forma. Porém, ninguém consegue, às vezes, ingerir ali as suas, sei lá, 100, 120 gramas de proteína no dia. Às vezes não consegue ingerir a quantidade de vitaminas. Então, aí você entra com a suplementação. Ótimo. Né? Exatamente isso. E o que você... nós temos aqui, pessoal, vocês podem ver que a gente vende aqui no estúdio, nós temos colágeno, L-carnitina, proteína, né? Um mix de proteína isolada, creatina, o pré-treino à base de cafeína e taurina. Temos também betalanina, vários suplementos, né? Coloquei alguns aqui. E aí eu vou deixar você à vontade para falar um pouco, né? De, às vezes, uma proteína, uma creatina, dentro da alimentação, né? E uma dica para o pessoal aí que tem interesse e às vezes tem até medo de suplementar. O que eles podem estar fazendo? Em relação a suplementos, hoje já é provado que os que têm mais resultado, que é o que realmente tem aquele feedback que o corpo precisa e que você vai observar, é o whey protein, então o mix de proteínas e a creatina. Hoje nós temos o melhor resultado com eles. Creatina melhora o nosso desempenho físico, melhora o tônus muscular, melhora a força. A creatina não faz a gente aumentar a massa magra.
Ou seja, eu vou tomar massa magra. Eu escuto muito isso no consultório. Eu vou tomar creatina, eu inchei. Não, a creatina ela não incha. O suplemento que incha você rapidão é o BCA. E que se você parar de tomar, você murcha de novo. Então, ele já não é um suplemento que tem um efeito a longo prazo, não é um efeito que melhora a tua... não tem um efeito de performance, por exemplo. Ele tem um efeito visual só. Então, a creatina, ela vai te ajudar muito nesse sentido. Então, a dúvida que se tem eu posso tomar? Faz mal para o rim? Não faz mal para o rim, já é comprovado. São mitos, né? Que são todo mitos. Mundo tem. Todo mundo pode usar, inclusive está sendo indicado também para idosos hoje em dia, para melhorar o tônus muscular deles. Então, a creatina hoje é um dos mais indicados nesse sentido. A creatina, ela é o suplemento mais estudado, né? Hoje sim, é um dos já mais de estudados. muitos anos, é um dos mais estudados da história. Então, tem muitos estudos, né, sobre a creatina. Inclusive, o Eduardo, nosso personal, no segundo episódio, ele fala também, já tem alguns estudos que ele ajuda até no Alzheimer, até vamos dizer assim... não sei qual, eu não li esse artigo, né? Mas ele explicou também que ajuda, né? Não é uma cura, mas é uma ajuda, né? Na questão do Alzheimer. Melhora muito o nosso cognitivo. Então, como ela é um aminoácido essencial para o nosso corpo, além de trabalhar toda a parte da musculatura, também ajuda na parte cerebral. Então, existe essa melhora também da nossa parte cognitiva. Então, assim, aí a pergunta é quanto que eu devo tomar, quando que eu devo tomar, certo? Primeiro, não existe nenhum estudo que prove que tu tem que tomar ela em jejum ou que ela tem que ser pré-treino ou pós-treino. Não, é da tua rotina. Para mim, ela encaixa melhor no jejum de manhã, então eu vou tomar todos os dias. A creatina, ela é um suplemento de uso contínuo, eu sempre falo. Então, se você vai viajar para a praia, se você for para Páscoa, não interessa onde você está, o que você está fazendo, tem que carregar a creatina junto e tem que tomar as graminhas lá. No mesmo horário todos os dias ou pode variar? Não, o ideal seria no mesmo horário. É como um antibiótico. A gente precisa manter os níveis de saturação dela no sangue sempre altos. É isso que eu tenho o efeito dela melhor no músculo. Se eu tomo hoje de manhã e amanhã eu vou tomar de tarde, da minha manhã até a minha tarde eu diminuí a concentração dela no sangue. E se eu treinar no meio desse período, eu já vou ter uma deficiência de creatina no sangue, no músculo, entendeu? Isso. Isso vai prejudicar muito o meu treino? Não. Mas na soma do meu mês, na soma do meu ano, digamos assim, de musculação, aos pouquinhos isso vai trazendo malefícios, né? Tu não vai tendo o resultado que você precisa. A quantidade... A gente calcula por peso, tá? Quem tem um objetivo de ter um resultado rápido, eu quero sentir logo o efeito da creatina. Aquele atleta, aquela pessoa que realmente malha muito pesado. Performance, né? Que é mais por performance. Ele vai fazer uma saturação inicial, tomando mais ou menos umas 20 gramas, dependendo do peso, mas na maior parte das vezes fica por volta de 16 a 20 gramas de creatina nas primeiras 4 semanas. E aí, depois disso, ela passa a tomar de 3 a 5 gramas. De novo, vai variar o peso da pessoa. Eu faço o cálculo lá e aí a pessoa vai tomar mais ou menos essa dose. Então, geralmente, uma pessoa que pesa uma média de 80 quilos, ela vai tomar próximo a 5 gramas. Aquela pessoa que pesa menos 60 quilos, ela toma próximo de 2,5, 3 gramas. Tem pessoas que às vezes não precisam de 3 gramas de creatina a dia para ter o resultado que ela precisa. Mas aí a gente tem que ver peso, altura, tudo objetivo, e aí faz o cálculo. Tudo é feito no cálculo, na anamnese, na consulta, né? Não adianta a pessoa às vezes pegar, porque muitas vezes o suplemento ele já tem, né? Um scoop, 1,5, 6 gramas. Isso. Porém, para performance, precisa de ter esse start aí de quantas? 2 semanas? Você falou? De 4 semanas. De 4 semanas, Isso. de um mês, tomando 20 gramas para depois ir para aquela quantidade. Então, por isso que eu falo, às vezes pega o suplemento e olha, eu vou tomar tanto, mas precisa fazer uma consulta com um profissional para saber. E às vezes a proteína é a mesma coisa, né?
Sim, a Tem que ter gente o também cálculo. faz o cálculo, isso. E a proteína. E aí nós vamos pro whey. Por que, que o whey é bom? Eu gosto de falar que o whey é uma carta coringa muito boa. Aham. Sabe por quê? Porque o whey ele é um substituto, né? Ele vai substituir a minha carne ou o meu ovo. Então, ou aquele meu iogurte, aquela proteína que eu não consegui comer no dia. Aham. Então, aquela pessoa que tem dificuldade em comer carne no lanche da tarde ou um ovo no lanche da tarde, ela vai tomar um whey. Ela pode fazer uma vitamina com whey. Ah, tem aqueles que gostam do whey, então, de sabor, que toma com água. Hoje existem várias receitas, né? Com Inúmeras. whey. Eu posso fazer um pãozinho ali, um bolinho, um pãozinho proteico. Então, eu posso usar esse whey, né? Aham. A banana com whey é muito também tradicional e tal, muito clichê, mas funciona. Funciona. Então, o whey, ele sempre vai ser minha carta coringa. Quando eu não consigo comer aquela carne, aquele ovo, aquela proteína que eu preciso naquela refeição, eu vou introduzir o whey, que aí ele vai suplementar essa falta de proteína, como você colocou antes lá no começo. Eu consigo suplementar aquilo que eu não estou conseguindo atingir na minha alimentação. Precisa tomar whey todo dia? Não. Se você conseguiu hoje atingir a tua meta de proteína, comer aquelas 4 porções de proteína no teu dia, Aham. você não precisa tomar whey. Então vamos lá, eu comi no café da manhã 2 ovos, eu comi o meu bifão lá no almoço, no lanche da tarde eu fiz um omelete e na janta eu comi frango, arroz e salada. Pronto, eu atingi as minhas 4 porções de proteína no dia, que eu calculei que eu precisava. Então ótimo. De tarde eu não estava afim de comer aquele ovo, eu posso fazer um shake, uma vitamina e usar aquele whey. Ah, eu tomo whey quando eu vou para academia, eu tomo só whey como pré-treino. Não resolve. O que eu conversei antes, né? Eu Aham. preciso de um carboidrato para ter energia. E a proteína não vira açúcar para entrar no sangue. Então ela não vai me fornecer energia direta. E eu naquele momento preciso. Então quando eu usar o whey no pré-treino, eu preciso sempre usar ele associado a um carboidrato. Horário para tomar whey. Geralmente pós-treino ou pode ser dividido também durante o dia. Qual que seria? Tem alguma dica? Pode ser no café da manhã, pode ser na janta, pode ser no pós-treino, pode ser no pré-treino. O whey não tem horário. Ele, de novo, ele é o meu substituto a uma proteína que eu não consigo comer. Só que acaba se tornando mais fácil o uso dele num pós-treino. A pessoa que treinou ali 3 horas da tarde e chega ali às 4, 5 horas em casa e ela ainda não está afim de comer comida, jantar, Aham. ela pode usar o whey como o seu pós-treino, mas associado de novo a um carboidrato. E existem, a gente fala do whey, existe o whey em pozinho, no shake, né? E também tem as barrinhas de proteína, né? Que são de whey protein. Aí tem várias marcas, mas nós temos aí, eu não sei quais são as suas melhores, mas eu gosto bastante de indicar da Max Titanium. Tem várias marcas, Sim. né? Que tem ali de 13, 11 a 15, tem até de 20 gramas de proteína em uma barrinha. Tem também aqueles, acho que é IoPro, que Os tem IoPro, bastante. Tem eu não sei, São tem aquelas alguns... bebidas lácteas proteicas. Isso, tem a gente fala os Danones, né? As bebidas lácteas. Então existem várias formas, né? Tem mais alguma que eu esqueci? A maioria De são whey esses. mesmo. De whey são essas barrinhas proteicas e essas bebidas lácteas agora que também estão bem em alta, né? O que é importante? Tu tem um objetivo de emagrecimento, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nesses alimentos que são proteicos, porque a grande maioria, na grande maioria deles, eles vêm com bastante carboidrato. Então, quando você for comprar, é interessante você olhar a tabela nutricional e olhar. Diz lá, proteína. Então, na proteína dele lá diz que tem 14 gramas para aquela porção. Mas o carboidrato está lá como 25. Então, aquele alimento, por mais que ele tenha proteína, ele tem bem mais carboidrato. Meu objetivo é emagrecimento, esse alimento pode me atrapalhar. Já teria que ser um whey isolado, né? Teria que ser um whey isolado. Agora, eu quero ganhar massa magra? Ah, não, então esse vai cair muito bem, porque ele está me fornecendo proteína e está me fornecendo carboidrato para recuperação muscular. Então, ele vai ser bom. Mas eu sempre peço para o paciente associar esse alimento proteico com mais uma fruta. Porque a fruta ainda vai me fornecer nutrientes que aquele alimento não tem. Isso. Então, me fornece um pouco de carboidrato e a parte de vitaminas e minerais que eu preciso também. E volta aquele assunto, nada substitui
uma boa alimentação, o alimento, né? Nada o substitui um ovo nesse momento. O suplemento, ele é para suplementar, o próprio nome já diz, né? Então, vamos chegando ao final do nosso bate-papo. Tem muito assunto para a gente falar, né? E a gente pode voltar em outras vezes, né? Eu recolhi um pouquinho mais de dúvidas dos nossos alunos, né? Dos seus pacientes. Para finalizar, vamos dar uma dica, às vezes, para quem não tem condição hoje, às vezes até financeira, ou alguma outra condição de consultar com a Nutri, ou de fazer uma academia, faz um treino em casa, né? Que também aqui a gente oferece o treino em casa, nós temos grupos, né? De treino em casa. E vamos fazer rapidinho, assim, uma dica de alimentação para quem quer perder peso e uma dica para quem quer ganhar massa. Para quem às vezes não tem condição de hoje consultar, né, com a Nutri, então vamos dar uma dica para eles para emagrecimento. O que seria assim de ideal, padrão, né, sem nada, a pessoa não vai ter como fazer se calcular, mas um padrãozinho, uma reeducação alimentar para emagrecimento. O que você poderia falar? Um café, almoço, janta? Fala bem pra simples, uma coisa assim bem simples, bem clichê, bem tradicional. Primeira coisa que a gente não pode deixar, fruta e verdura tem que ter. Então eu preciso 3 frutas por dia. Eu posso inserir uma fruta no meu café da manhã, uma no almoço e uma no lanche da tarde, por exemplo. Ok, já bati minha meta. Verduras, almoço e janta. Bati minha meta também. Tá, eu quero emagrecer. Isso aí é para quem quer emagrecer e para quem quer ganhar massa magra. É indispensável para os dois, né? Isso. Quando eu quero emagrecer, eu posso tentar trabalhar um controle de carboidratos. Eu não vou falar restrição porque a pessoa já vai entender que ela tem que cortar. Eu vou falar um controle. Então eu vou tentar comer, se eu faço 4 refeições no dia, café da manhã, almoço, lanche e janta, dessas 4 refeições eu vou tentar consumir carboidrato em apenas 3. Então eu vou, por exemplo, comer 2 fatias de pão integral no café da manhã, uma porção de arroz no almoço. Uma porção de arroz no almoço é 3 colheres de sopa ou 1 colher de servir. E vou comer um sanduíche no lanche da tarde. Então eu fiz minhas 3 porções de carboidrato. A minha janta eu vou comer carne e salada, ou um omelete e salada, um omelete de legumes, ou eu faço um franguinho com uma verdura ali. Ou eu gosto de sardinha ou de atum. Às vezes é um peixe, né? Um peixe também eu posso comer ali com essa saladinha, com essa verdura. Ah, Simone, mas tem que ser muita verdura? Tem que ser meio prato. A verdura você que escolhe. Se você quer comer só alface, se você quer comer só tomate naquele momento, tanto faz. O verdura é à vontade ou... A verdura é à vontade. À vontade. É à vontade. E quando eu falo verduras, é todas. Cozidas, cruas, refogadas, raladas, é todas elas. Eu preciso ter dessas 4 refeições, 4 porções de proteína. Então eu tenho que comer proteína. Então eu preciso colocar uma carne ou um ovo no meu café da manhã. Eu preciso ter uma carne generosa. E quando eu falo carne, frango, peixe, porco, gado, tanto faz. No almoço, eu preciso ter uma porção de proteína no lanche da tarde e na janta. Então, isso é o básico para emagrecimento. Mais proteína do que carboidrato. E ter sempre junto a fruta e a verdura. E, claro, beber água. 40 a 45 ml por quilo de peso. Isso. Se eu fizer isso, eu consigo hidratar meu corpo funciona, meu corpo vai perder peso. Agora eu quero ganhar massa magra. Então, se eu quero ganhar massa magra, eu vou ter que aumentar uma porção de proteína. Então, se eu faço 4 porções, eu vou precisar 4 refeições, eu preciso comer 5 porções de proteína. Então, eu vou comer, em vez de um ovo no café da manhã, eu posso comer 2 tranquilamente. Eu aumento a minha porção, ou eu como 2 bifes no meu almoço. E eu tenho que ter o carboidrato em todas as refeições. Café da manhã, almoço, pré-treino, pós-treino e janta. O meu pós-treino, Simone, é a janta. Então, eu preciso ter carboidrato. Se eu achar que eu quero ganhar massa magra sem comer carboidrato, é a mesma coisa de eu querer construir uma casa com tijolo e cimento e não ter o meu pedreiro. Eu estou fornecendo tijolo e estou fornecendo cimento, mas eu não estou tendo mão de obra. Então não vai construir. E a fruta e a verdura são os meus engenheiros. Eu sempre falo que se eu não tiver engenheiro na obra, ela vai subir errada também. Então a fruta e a verdura elas vão regular todo esse metabolismo. Não existe um segredo. Eu sempre falo que o básico ele funciona muito bem. A dificuldade é que as pessoas têm em aceitar que precisam comer dessa forma. Em aceitar o básico, né? E muitas vezes querem um negócio muito... Acho que vão chegar lá e sair com uma dieta da Virgínia ou uma dieta não sei de quem, que é o que mais acontece, né? É o que mais acontece. E ficou para trás, acho que eu acabei até esquecendo, mas sobre a água, né? A gente teve alguns alunos que relataram que você detectou
a falta de água, claro que é a principal, que todo mundo acho que tem, mas o excesso de água é prejudicial. O que você poderia explicar rapidinho para nós sobre a questão da água? Porque nós podemos ter o fator de hiperidratação. Aham. Nessa questão da hiperidratação, o teu corpo ele acaba... Quando eu tomo água, quando eu preciso da água para hidratação, a água ela funciona como um sistema de limpeza do corpo. Ela vai extravasar para o tecido, vai trazer a sujeira de volta, tá, para o sangue, e o meu rim e o meu fígado vão metabolizar e eliminar o que precisa ser eliminado, certo? Aham. Se a pessoa toma pouca água, o meu corpo economiza essa água e retém líquidos. É onde eu tenho aquele edema. Se a pessoa começar a tomar água demais, o meu corpo não vence eliminar toda essa água. Então, ele também vai reter líquidos. Vai ter uma retenção. Por causa desse excesso. Porque daí o meu rim não dá conta de eliminar tudo. Entendeu? Então, existe também essa situação. Ela é mais rara, mas acontece. Realmente, teve alguns pacientes que passaram por isso. Então, eu pedi para controlar o consumo. Como eu falei, quem trabalha, quem faz atividade física, ela precisa tomar de 40 a 45 ml de água por quilo. Quem não trabalha, quem é mais sedentário, precisa tomar uns 30 a 35 ml. Quem faz aquela musculação super pesada e ainda é um atleta de alta performance de corrida, de futebol, ela já tem que tomar 50 ml de água por quilo, entendeu? Então, é muito variável de pessoa, mas o excesso de água também. E lembrando, tererê e chimarrão não hidratam ninguém, eles não contam como água calculada. Eles vão nos desidratar, porque o chimarrão e o tererê, eles são diuréticos. Se eu tomar 1 litro de tererê, eu vou eliminar mais ou menos 1,1 litro. Essa água, ela entra no meu sangue, circula e já vai para o rim e sai. Ela não vai extravasar para o tecido para fazer aquela limpeza, entendeu? Essa é uma dica boa. A gente tem o nosso tererezinho aqui todo dia, aqui no estúdio. Claro que a gente também faz a ingestão de água, mas o tereré é sagrado aqui no estúdio. Mas é bom saber a dica, né, pro pessoal. E o chimarrão também. Às vezes, eu tomo lá uma garrafa térmica de chimarrão por dia e tomo um tereré, uma garrafa de 4 litros, eu tomo lá 2 litros por dia. Então não é válido, ele é mais um diurético Ele é diurético. Ele é bom pro nosso rim? Ele faz mal pro corpo? Não. Ele nos faz bem. Não sendo em excesso, né? Ele ajuda a trabalhar até essa questão da diurese, do funcionamento do rim, ajuda a prevenir uma pedrinha no rim, né? Que isso é uma coisa que está super em alta hoje em dia na saúde das pessoas também, esse excesso de cálculos renais. Mas eu dizer que eu tomo muita água porque eu tomo tererê, aí eu estou errado. E eu tenho paciente que vem, que toma 3 litros de tererê no dia e toma uma canequinha de água. E essa pessoa quase não faz xixi, e geralmente é uma pessoa que tem edema, que tem inchaço nas pernas. Está desidratado, né? Tá desidratando. Então, por hoje... Eu queria agradecer, né, a tua participação. Foi tranquilo, né? Nossa conversa. Dá para voltar mais vezes. Vamos agendar para falar de outros assuntos específicos, né? A intenção mesmo era para ter essa conversa inicial, para todo mundo entender, né, como que funciona, né, o nosso atendimento aqui com a Nutri Simone. O pessoal que tem planos aqui no estúdio, né? E consegue fazer a avaliação física, a gente sempre faz aqui. E aí passa para o aluno faz o atendimento online, né? E quando o aluno precisa do presencial, né? Você atende lá na Clínica Inspirar, né? Isso. Da Ana Letícia. Então a gente queria agradecer e deixar as considerações finais para o pessoal. O que você tem a dizer aí para a gente finalizar? Tenho muito a agradecer. Gosto muito dessa cidade. Querência é uma cidade linda. Tenho a agradecer a vocês aqui da UpFit pela oportunidade, está sendo uma experiência nova para mim, esse atendimento exclusivo de academia, mas está sendo muito gostoso e está tendo resultados bem legais, né? Sim, bastante. Está tendo um resultado muito bom, então assim, eu só tenho a agradecer a todo mundo que está me procurando. Peço que os que não fizeram o retorno me procurem. Já vamos dar. Não precisa ter medo. A Nutri não vai puxar a orelha de vocês, tá? Não, com certeza. Só para ter um feedback, né? Isso, é bom porque a gente precisa acompanhar. O acompanhamento faz a diferença. Isso. E é isso aí. Espero que estejam gostando, espero que tenham gostado das dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, eu também estou à disposição. Certinho. Obrigado, Simone. Então, você que acompanhou até agora aí nosso podcast, né? Curte, comenta, compartilha, segue o nosso canal.
ativa o sininho lá das nossas publicações, tá? E vamos fazer viralizar aí. Compartilha, porque são dicas muito importantes, tá? Vamos compartilhar com as pessoas da família, com os amigos, para vocês conseguirem ter mais conhecimento sobre essas áreas. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!